Salmos, número 37. Todos encontraram? Amém? Diz assim, nós vamos fazer a leitura, irmãos, como ele é um salmo longo, nós vamos ler apenas os 11 primeiros versículos. Diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa presença tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor, ó Deus, tem se manifestado aqui desde o início desse culto. Pedimos agora que o Senhor traga cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Pai, grita aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor Jesus, derrube todas as incertezas, que a tua palavra, Senhor Jesus, destrua todas as barreiras que causam impedimento, Senhor Jesus, e que nós nessa noite venhamos sair daqui transformados pelo poder que há na tua palavra. Assim oramos em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Queridos irmãos, confie no Senhor. Confie no Senhor. Olha para o seu irmão aí e diga: confie no Senhor. Confie no Senhor. É isso que esse salmo está dizendo. Davi está falando para nós nesses primeiros 11 versículos que nós podemos confiar no Senhor. E ele vai apresentar inúmeros motivos pelos quais nós podemos confiar no Senhor. Como todos vocês sabem, o livro dos Salmos ele é composto por 150 poemas. Destes 150 poemas, 74 foram escritos pelo próprio rei Davi. Alguns não foram escritos por Davi, mas 74 destes aqui foram escritos. E o salmo que nós acabamos de ler, ou que acabamos de ler, parte do Salmo 37, foi escrito pelo próprio rei Davi. Esses 150 poemas, ou essas 150 composições poéticas, elas são separadas dentro do saltério, elas são separadas dentro do livro de Salmos, e cada uma delas demonstra uma beleza e uma força única. Nós vamos encontrar várias segregações, divisões dentro do livro de Salmos, como por exemplo, nós vamos encontrar aqui salmos que são hinos de louvor. Nós vamos encontrar também salmos que são salmos de lamentos e petições. Nós vamos encontrar salmos de ação de graças, cânticos de confiança, salmos reais que são direcionados ao rei, e nós vamos encontrar uma categoria que é a categoria do Salmo 37, que são os salmos de sabedoria. A gente pensa que talvez a Bíblia só vai falar em sabedoria lá com Salomão, né? Ou no livro de Eclesiastes, ou lá no livro de Jó, mas não, o livro dos Salmos também tem uma categoria, tem uma classe de salmos que são salmos de sabedoria. Isso é muito interessante, porque na maioria das vezes, o que são os salmos? São poemas, são orações, são cânticos, aonde o homem faz para Deus.
E esses salmos de sabedoria nada mais são agora do que o homem falando com o homem. Só que aqui quem está aconselhando nada mais, nada menos do que o homem segundo o coração de Deus. Então o salmo de número 37 é um salmo onde o rei Davi nos aconselha. É o próprio rei Davi que está nos ensinando a partir da sua experiência com Deus. E nesse salmo nós vamos encontrar então alguns conselhos que são muito preciosos. Eu separei apenas 5 conselhos, mas você pode tirar muitos outros. O primeiro deles é: não tenha inveja dos ímpios. Versículo 1 e 2. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Como eu disse antes, esse salmo, ele foi escrito por Davi, e ele mostra, a intenção desse salmo é mostrar a diferença entre os justos e os ímpios, e destacar que muitas vezes o parâmetro do justo está errado, porque o justo vai olhar para o ímpio e vai ver ele prosperando e vai acabar tendo inveja dele. Por que é que ele tem e eu não tenho? Por que é que ela consegue e eu não consigo? E Deus vai falar para Davi, e Davi vai falar para o povo que nós devemos mudar o parâmetro. Nós não podemos ter inveja dos ímpios. E Davi vai mostrar para nós aqui a diferença entre o homem que crê em Deus e o homem que não crê em Deus e por vezes desdenha de Deus. Não está nem um pouco preocupado com as coisas de Deus. E o primeiro conselho que Davi dá para nós nesse salmo é: não tenha inveja dos ímpios. Não tenha inveja dos ímpios. E isso é muito pertinente, porque infelizmente os crentes começam se irritando com os ímpios, mas com o passar do tempo eles começam a invejar os ímpios, começam a ter inveja da prosperidade dos ímpios. E não é incomum, irmãos, nós encontrarmos crentes inquietos. Não é incomum, e eu falo de gabinete, não é incomum você encontrar pessoas irritadas e até mesmo indignadas pelo sucesso dos outros, pelo sucesso dos ímpios. E os questionamentos sempre são os mesmos: pastor, eu sou uma pessoa boa. Pastor, eu sou um crente fiel. Eu sou dizimista. Eu tenho princípios. Por que é que as coisas não dão certo na minha vida? Por que é que as coisas dão certo para aquele lá ou para aquela fulana? Que não seguem a Deus, que não adoram a Deus, que desdenham de Deus, e as coisas parecem que para eles é mais fácil e para mim não acontece. Ô meus queridos, você conhece alguém assim? Basta olhar no espelho, né? Que a gente acaba conhecendo. Em alguma fase ou outra da vida, todo mundo já fez esses questionamentos. Por que é que o ímpio prospera e eu não? Por que é que ele tem e eu não tenho? Por que é que dá certo para lá e não dá certo aqui? Por que é que chove lá e não chove aqui? Fato é, meus queridos, que existe muita injustiça no mundo, sim ou não? Nós estamos entrando aí no mês de... Mês de maio, né? Segundo alguns economistas e juristas e pessoas dessa área, diz que a partir do mês que vem, não o mês de maio, a partir do mês 6, você vai começar a trabalhar para você. E os primeiros 5 meses do ano nós trabalhamos para o governo e para pagar os impostos. Isso não causa irritação? De um ano de 12 meses você trabalhar 5 para o governo e 7 para você? Esses impostos deveriam ser revestidos em saúde, educação, segurança. Mas quando nós levantamos os olhos, e aqui eu não estou falando de governo A ou B, eu estou falando da realidade. Quando nós levantamos os olhos, nós o que enxergamos? Corrupção e mais corrupção. O dinheiro que era para estar na saúde não está na saúde, está no bolso de
alguém. O dinheiro que era para a educação está revestido em uma mansão para alguém, revertido em alguma coisa para alguém, e isso causa em nós revolta. Nós olhamos e vemos pessoas prosperando de maneira indevida, literalmente passando a perna nos outros. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Abacuque, existe uma profecia de 5 ais contra uma nação pagã. E um dos ais da nação pagã é a balança enganosa. É o comerciante que programa a balança para pesar 1 quilo, mas na verdade está pesando 850 gramas. E Deus está dizendo, ai contra estes que enganam. Nós olhamos e vemos situações revoltantes, pessoas alcançando o sucesso com mentiras. Quantos, entre aspas, influenciadores gospel não estão aí? The King, the Power, the Best. Lotando estádios, lotando igrejas, falsos profetas com milhões e milhões e milhões de seguidores. Essas situações são revoltantes. E como cristãos, o Salmo não está nos tolindo de proclamar e clamar por justiça. Até porque foi o Senhor Jesus Cristo que disse em Mateus 5,6, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, como cristãos, nós devemos não só nos, entre aspas aqui, revoltar com o mal, mas denunciá-lo, fazer diferente. Só que Davi não está falando para nós que nós não podemos nos revoltar contra o mal. A questão que Davi levanta, ela é muito mais profunda. Não é se o crente pode ou não protestar, ou se ele pode ou não se posicionar, porque nós devemos nos posicionar. Mas ele manda com que os crentes tenham cuidado. Cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo infelizes, desmotivadas e insatisfeitas, porque com o passar do tempo, aquilo que era uma indignação passou a ser uma inveja. Eu quero o que ele tem. Eu quero o que ela tem. Passou de ser o porquê ou o como, mas agora eu quero também. Como que ele conseguiu? Como que ela alcançou? E essa pessoa agora, ela está com uma ânsia de possuir aquilo que o outro possui. E o salmista está dizendo que nós não devemos ter essa ânsia de possuir aquilo que o ímpio possui. A inveja é um sentimento negativo e ela desagrada a Deus. A Bíblia vai falar que aonde há inveja há confusão. Mais do que isso, em Provérbios 14:30, a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos, desmonta a estrutura por dentro. Existem crentes que não estão conseguindo caminhar, estão com uma espécie de osteoporose espiritual, porque são invejosos. Olham para o mundo lá fora e invejam o que os outros estão alcançando. E para alcançar aquilo, começam a fazer aquilo que os outros estão fazendo. Os crentes começaram a ter inveja da vida que os ímpios vivem. O parâmetro de felicidade agora não é mais o Senhor. O parâmetro de felicidade não são mais as bênçãos do Senhor, mas é a vida do tal influenciador. É a casa do fulano de tal, é o carro que ele anda, é o salário que ele tem, é o que aquela outra pessoa que desdenha do Senhor possui. E o crente perdeu o referencial de satisfação que é Cristo e colocou o seu referencial de satisfação em pessoas que por muitas vezes adquiriram aquilo de maneira indevida. A inveja vem acompanhada por uma ânsia de possuir aquilo que a outra pessoa possui. E nessa caminhada muitos crentes se corromperam e outros ainda estão se corrompendo. Jamais, meus irmãos, devemos invejar os ímpios, mesmo que eles sejam extremamente poderosos
extremamente populares ou excessivamente ricos. Nós não podemos, porque essa riqueza não é uma riqueza que vem do Senhor. Versículo 2: pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Davi faz uma comparação muito válida aqui. Por quê? Porque lá em Israel crescia em Jerusalém essa relva verde no inverno. E ela parecia tão viçosa, ela parecia tão bonita, ela se destacava na paisagem, mas bastava vir o verão. Bastava vir uma estação de sol quente e aquilo que parecia tão bonito, aquilo que parecia tão viçoso, aquilo que se destacava, murchava e morria. E Deus está comparando a riqueza do ímpio com uma erva verde. Versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Veja que promessa magnífica. Deus fará com que os seus filhos herdem a terra, e é o próprio Deus quem extermina os malfeitores. Irmãos, se pertence a alguém a vingança, é ao Senhor, é isso que a Bíblia diz. É o próprio Deus quem diz: a mim pertence a vingança. Então não tenha inveja, não se irrite por causa dos malfeitores, entregue nas mãos do Senhor. Mas há uma promessa aqui: Deus fará com que os seus filhos herdem a terra. E essa promessa no Salmo aparece 5 vezes. Versículo 9: os que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11: os mansos herdarão a terra. Versículo 22: aqueles a quem Deus abençoa herdarão a terra. Versículo 29: os justos herdarão a terra. E versículo 34: aqueles a quem o Senhor exalta herdarão a terra. Veja os acompanhamentos: os justos, os mansos, quem o Senhor honra, quem o Senhor ama, quem o Senhor exalta, esses herdarão a promessa. A riqueza dos ímpios é efêmera, a felicidade deles é passageira, porém a dos justos não. Deus está dizendo que a riqueza dos ímpios dura no máximo até o fim da vida, mas a riqueza dos justos, a recompensa dos justos vai para além desta vida e acompanha para toda a eternidade. Toda a eternidade. O segundo conselho de Davi está no versículo 3, e ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Olha que segundo conselho maravilhoso. Por quê? Porque ele nos direciona a nossa visão e também a nossa motivação para a direção correta. Não devemos invejar o ímpio, pelo contrário, ele está dizendo que nós devemos confiar no Senhor. Mas você sabe o que essa palavra, esse verbo confiar significa? No hebraico, esse verbo confiar é muito lindo, porque ele significa correr em busca de refúgio. Quando Davi está falando confiar, Davi está dizendo que aquele que confia é quem corre em busca de refúgio. Esse é o significado espiritual do verbo, correr em busca de refúgio. Salmos 46, versículo 1, outro salmo de Davi: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Confiar em Deus, irmãos, expressa literalmente esse sentimento de segurança e proteção. Se você não está se sentindo seguro, é porque você não confia. Se você não está se sentindo protegido, é porque você não confia. Confia no Senhor e faça o bem. É mais ou menos como o seu filho. Seu filho está passando por um problema, ele caiu, se machucou, ele está com medo. Você entra no quarto, você pai ou mãe, você pega o seu filho no braço, o que acontece? O medo vai embora. O medo vai embora. E aonde tinha medo tem uma sensação de segurança e proteção. O meu pai chegou, a minha mãe chegou, agora eu estou seguro. E Davi está dizendo que Deus, Ele está conosco como um pai. Assim como um pai que cuida do seu filho,
Assim como um pai que cuida do seu filho e deixa o seu filho seguro, assim também é aqueles que confiam no Senhor, porque confiar no Senhor é correr em busca de refúgio. Confiar no Senhor. Davi faz com que agora a nossa mente vá para o lugar certo. Por que é que nós podemos confiar no Senhor? E ele vai apresentar alguns motivos. Primeiro, porque Deus frustra os planos dos malfeitores. Nós estamos cercados, irmãos, de pessoas que muitas vezes têm planos contra nós. E eu estou falando de pessoas mesmo, não estou falando de demônios. Pessoas malignas que tramam contra nós, que tentam plantar algumas sementinhas de discórdia. E olha o que o Senhor fala no versículo 12: os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Enquanto as pessoas, os ímpios, estão tramando contra a sua vida, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde você estiver, se tem alguém tramando contra a sua vida, Deus do céu está dando risada daquela armadilha. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Existe um plano sendo tramado para a sua derrota, para o seu fracasso, e Deus está rindo. E por que é que Deus está rindo? Porque Ele é quem frustra esses planos. Em segundo lugar, Deus faz justiça em favor do seu povo, versículo 14 e 15. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para maltratar os que trilham o reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Veja, a própria armadilha, a própria arma que ele tentou usar contra um filho de Deus, se voltou contra ele mesmo. Deus protege os seus filhos. Deus exerce justiça e por isso nós podemos confiar. O próprio Deus é quem sustenta o seu povo de pé. Está ali no versículo 17: o braço dos ímpios, ou seja, a força dos ímpios, serão quebrados, mas o justo é o Senhor quem o sustém. Você está guardado e protegido pelas mãos do Senhor. É como você tem filho pequeno, você sabe disso. Seu filho está aprendendo a andar, o que ele mais faz é cair no chão. O que é que o pai e a mãe fazem? Dá a mão. Eu até hoje, eu estou com os meus, um tem 11 e o outro tem... É 10 ou é 11? Não, um tem 8 e o outro tem 10. E quando nós vamos atravessar uma rua, eles já sabem, eles já estendem as mãozinhas. Se a gente está caminhando na calçada, eles caminham, não precisam caminhar de mão dada, mas quando a gente vai atravessar uma rua, os dois já vêm, já engatam na minha mão e a gente atravessa de mão dada. E Deus está dizendo isso: eu pego vocês pelas mãos. Enquanto os ímpios confiam no próprio braço, eu quebro a força dos ímpios. Mas vocês eu carrego nas minhas mãos. Deus provê recurso para os seus filhos, versículo 19. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Olha que promessa maravilhosa do porquê nós podemos confiar em Deus. Nós não seremos envergonhados e não passaremos necessidade, porque Deus não abandona os seus filhos. Salmos 37, versículo 25: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Podemos confiar nesse Deus. Nós podemos confiar no nosso Deus. Mas a segunda parte do versículo, a primeira parte do versículo é confia. Quem confia corre para o abrigo. Mas a segunda parte do versículo se relaciona a você. A primeira é Deus. A segunda é com você. Faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. O salmista coloca não só os nossos pensamentos na direção certa, mas também as nossas mãos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Enquanto você confia, você continua fazendo aquilo que é certo. Veja o contraponto. Primeiro ele disse: não tenha inveja, não se irrite, não inveje a vida do ímpio. Agora ele diz: confia no Senhor. Corra para o Senhor, dependa do Senhor, porém faça o bem.
Não tente copiar métodos, não tente introduzir novidades no plano do Senhor. Confia no plano do Senhor, confia naquilo que Deus determinou para que você fizesse. Confie na promessa do Senhor e faça o bem, caminhe nessa promessa. Enquanto você caminha, enquanto você confia, você continua fazendo aquilo que é correto. Meus irmãos, nós não podemos entrar em pragmatismo. Nem tudo aquilo que dá certo é correto fazer. Nem tudo aquilo que dá muito lucro é certo fazer. E existem pessoas entrando em pragmatismo. Não, essa estratégia aqui lotou aquela igreja, mas o problema não é isso. O problema é que muitas vezes essa estratégia vai contra a Bíblia. E a igreja não é maior do que a Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. E nós não podemos basear nossa vida pelo pragmatismo. Nós não fomos chamados e levantados, irmãos, para fazer algo que seja errado. Muito pelo contrário. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Faça o bem. Confie no Senhor. Busque no Senhor o abrigo e proteção, mas faça o seu papel. Confie no Senhor, mas faça o que você tem que fazer, mas faça da maneira correta. Não busque atalhos, faça o curso, se forme, faça a coisa certa. Não tente dar o jeitinho brasileiro para as coisas. Faça o bem, faça aquilo que é correto e você vai prosperar. Pastor, mas fizeram injustiça comigo, faça o bem. Meus irmãos, nós não podemos agasalhar o nosso coração com sentimentos que desagradam a Deus. Por isso o salmista diz, façam o bem. Existem sentimentos que querem acobertar ou enrolar o nosso coração. Versículo 8, por isso ele vai dizer, abandone a ira, abandone o furor, abandone a impaciência. Querido, não é tudo no seu tempo, não é tudo do seu jeito, não é. Entenda que tem coisas que levam tempo para acontecer. Eu costumo dizer que Deus, quando Ele quer fazer sombra, Ele planta uma semente na terra. A gente quer fazer sombra, a gente vai lá e compra um guarda-sol. Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha, e muitas vezes o trabalhar de Deus é que vai fazer com que a gente fique preparado para usufruir aquela bênção, com sabedoria e com qualidade. Abandone o furor, abandone a ira, abandone a impaciência. Por quê? Porque isso tudo leva ao fracasso, diz o versículo 8. O terceiro conselho é agrade-se do Senhor. Em algumas versões, no versículo 4, deleite-se no Senhor. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O terceiro conselho de Davi nos faz pensar que Deus sabe o que é melhor para nós. Em uma versão mais atualizada, diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor. Que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Meus irmãos, muitas vezes quando nós queremos satisfazer o desejo do nosso coração ou os desejos do nosso coração, nós acabamos entristecendo o coração de Deus. E muitas pessoas estão vivendo aí tristes e abaladas, porque estão na ânsia de satisfazer os desejos do seu coração, mas esquecem que o coração do homem sem Deus é um coração maligno, é um coração tortuoso, é um coração enganoso, e a Bíblia vai dizer que ele é mais enganoso do que todas as coisas. Nós entramos por caminhos tortuosos que nos afastam da verdade quando queremos agradar o nosso coração, sem agradar a Deus primeiro. Nós nos distraímos, nós nos distanciamos de Deus, da sua palavra e do seu amor. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais infelizes nós somos. Certa vez eu ouvi uma historinha e diz que o menino pediu para o pai, uma criancinha bem pequenininha, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai falou, é do tamanho daquele avião que está passando lá no céu. Aí o filho falou, nossa pai, mas é tão pequenininho, é desse tamanho assim? Aí o pai colocou o filho no carro, foi até no aeroporto, tinha uma grande aeronave estacionada, ele falou, olha filho, tá vendo aquele avião que estava no céu?
é do mesmo tamanho que desse aqui. E o filho falou: meu Deus, pai, mas é grande, né? Aí o pai falou: sim, e assim é Deus também. Quanto mais longe nós estamos dele, menor ele é para nós. E quanto mais perto nós estamos dele, maior ele é para nós. Oh, meus irmãos, quanto mais longe você estiver do Senhor, mais você vai querer agradar o seu coração e mais insatisfeito você vai ser. E aí cumpre-se na sua vida aquilo que Salomão falou, da sanguessuga que tem duas filhas, uma se chama Dá e a outra também é Dá, e nada satisfaz. Nada satisfaz. E por que não satisfaz? Por conta da distância de Deus. Quanto mais distantes, menos satisfeitos e mais ingratos. E Deus sabe o que o nosso coração precisa. Deus sabe o que o seu coração precisa. Por isso se alegre no Senhor, que o Senhor seja o seu deleite, que a sua felicidade seja o Senhor. Por quê? Sendo o Senhor a sua felicidade, Deus vai conceder os desejos do seu coração. É isso que o texto diz. Deus pode realizar coisas inimagináveis na sua vida. Por isso a nossa alegria tem que ser o Senhor Jesus. Que o nosso deleite seja o Senhor. Entregue o seu coração para Deus. O quarto conselho de Davi é: entregue o teu caminho. O terceiro foi entregar o coração. O quarto é: entregue o seu caminho. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e o mais ele fará. Fará que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Oh, meus irmãos, esse quarto conselho de Davi é para que eu e você entreguemos nas mãos do Senhor o nosso caminho, ou seja, o nosso projeto de vida, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planejamentos. É muito lindo porque a palavra aqui hebraica usada para entregar, o verbo entregar, significa rolar. Rolar. Quando você está jogando bola, você chuta a bola, o que você faz? Você rola aquela bola, você desapega, você passa para alguém. Só que a ideia não é apenas rolar um objeto leve. O hebraico é complicado. É rolar algo pesado, como se fosse uma pedra. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Você está afadigado, você está cansado, porque você quer fazer um caminho de um jeito que Deus não preparou para você. E você está carregando um fardo pesado, uma pedra pesada nas suas costas. Então role isso para quem tem força para carregar. É o mesmo sentido que Jesus lá em Mateus capítulo 11 vai falar: venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Entregue-se, desapegue. Você acha realmente que Deus é incapaz de fazer um projeto para você viver? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você existir, todos os teus dias, Salmo 139, foram escritos pelo Senhor. Se você chegou a nascer, é porque você é um projeto de Deus. Agora, esse sentimento que nos apoderou por conta do pecado de independência nos afasta de Deus, nos faz pensar que não, eu sou quem dirige melhor a minha vida, sou eu sei aonde eu quero chegar. Meus irmãos, nós não enxergamos depois da curva, nós não enxergamos no escuro, Deus vê o quadro todo. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor o nosso projeto de vida. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Entregar é se desapegar, é passar adiante, é rolar para o Senhor. Entregar nas mãos de Deus aquilo que você não está conseguindo carregar. Ah, pastor, nada está dando certo. Pode ser que não seja para dar mesmo. Pode ser que você tenha planejado isso para a sua vida, mas Deus tem feito um plano completamente o contrário, e você precisa entender que Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para a sua vida, Deus sabe o que é melhor para o seu casamento, Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, Deus sabe o que é melhor. Com isso eu não quero dizer, irmãos, e nem o Salmo está dizendo, que você não pode se planejar, que você não pode sonhar.
que você não pode projetar a sua vida e o seu futuro. Muito pelo contrário, nós devemos. É óbvio que nós recebemos do Senhor essa liberdade, porém nós devemos ter em mente que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem do Senhor. Provérbios 16, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por quê? Porque ao homem todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Você pode estar pensando que esse caminho é o único caminho. E Deus está dizendo, não é só por aí não. O que eu tenho para você é infinitamente maior, é infinitamente melhor. Aos nossos olhos, os nossos caminhos, ou seja, o nosso projeto de vida, são os melhores. Mas nós não vemos o todo. Deus vê o quadro completo. Entregue o seu caminho ao Senhor e fique tranquilo, pois o mais, diz o texto, Ele fará. O que é esse mais? O que é esse mais? É aquilo que você não consegue fazer. Deus faz. Aquilo que você não tem recurso para fazer, Deus tem. Aquilo que você diz que não tem condições para fazer, Deus tem. Aquilo que para você é impossível diante da sua situação atual, para Deus não é. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais, confia nele e o mais Ele fará. Aquilo que você julga ser impossível, para Deus não é impossível. Agora rola isso para o Senhor. Se desapega dessa pedra que você está carregando e viva aquilo que Deus tem para você. Em quinto lugar, e é o último conselho, descansa no Senhor. Versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Esse quinto conselho de Davi, para nós, é um conselho que parece simples. Descanse. E como tem sido difícil para muitas pessoas. Meus irmãos, antigamente dava horário, as pessoas abriam a boca, davam uma espreguiçada e iam dormir. E só acordavam no outro dia quando o galo cantava lá fora. E hoje as pessoas não conseguem dormir. Jovens, adolescentes e até mesmo crianças tomando ansiolíticos, porque não conseguem descansar, vivendo uma loucura e um frenesi, e não conseguem descansar. Sabe por que não descansam? Porque não entregam nas mãos do Senhor. E se entregam, não confiam. E quando entregam, entregam querendo pegar de volta. Senhor, eu era assim, irmãos, eu falo de propriedade. Qualquer coisa que eu fosse entregar para alguém fazer, eu não confiava que aquela pessoa soubesse fazer. E eu estava em cima. Todos os ministérios da igreja, eu tinha que estar em cima, porque na minha cabeça, ninguém sabia fazer do jeito que eu sabia fazer. E é verdade. Às vezes sabiam fazer até melhor do que eu. Mas é difícil se desapegar de algumas coisas. E aí você está entregando para Deus, mas não está entregando para Deus. Ou você entrega hoje, semana que vem não se realizou o seu sonho, você joga tudo para o alto, Deus não me ama, Deus não está comigo, eu não sei o que acontece na minha vida. Já começa um gritedo, porque não deu certo. Busca refúgio no Senhor. Confia no Senhor. Entrega no Senhor, para o Senhor e descansa. Está nas mãos daquele que é capaz de fazer tudo. Está nas mãos daquele que não há nada que ele não possa fazer. Está nas mãos daquele que abriu mão do seu próprio filho. O que mais ele não fará? Está nas mãos do Senhor. As nossas limitações, as nossas impossibilidades, as variações, as incertezas, tudo isso tiram o nosso sono e a nossa paz. Mas quando nós entregamos e entendemos para quem entregamos, a gente faz como o salmista no Salmo 3: deito e logo durmo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Meus queridos irmãos, o convite
que Deus faz para nós, seus filhos, nessa noite, é para que a gente venha entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nas mãos dele. Você tem entregado tudo nas mãos de Deus? Ou tem coisas que você entregou com uma mão, mas está segurando com a outra? Eu estou falando com você mesmo. Você está aflito pelo quê? Por que você está aflito? O que é que está te tirando o sono? É uma enfermidade? Você já entregou essa enfermidade nas mãos do Senhor? Sabia que o nosso Deus, Ele tem poder para curar qualquer enfermidade? Pastor, não é uma enfermidade, é uma dívida. Você já entregou nas mãos do Senhor? Você sabia que o seu Deus é o dono do ouro e da prata? Ele não é porteiro, mas Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre oportunidade aonde não tem oportunidade. Qual é a aflição? Pastor, não está dando certo na minha vida. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Você já teve a hombridade de falar para Deus: Senhor, eu planejei isso aqui para mim, mas eu quero viver o teu projeto na minha vida. Eu não quero que o meu projeto pessoal atrapalhe o seu. Eu quero viver o teu sonho, eu quero viver o teu plano, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu convido você a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, e nesse momento, que você possa entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor aquilo que tem causado aflição no seu coração. Não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. E Deus quer trazer descanso para a sua vida, para a sua alma,